E na semana Grenal, Paulo Pesolano ganha reforço inesperado e mais outros dois nomes que ficam à disposição do treinador colorado para o final de semana. Também a gente vai comentar e repercutir o anúncio feito pelo Inter nessa terça-feira. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações que é muito importante. Dá o hype aqui nesse vídeo, vai fazer com que ele seja entregue para mais colorados e que todo mundo fique bem informado sobre o Inter, tá certo? Também me segue nas outras redes sociais, no @Juliano Machado, tá? Então vai lá, me segue, que lá também tem conteúdo todo dia sobre o Inter. E vamos lá, bora então repercutir as informações do dia do Inter, aquilo que aconteceu de melhor nessa terça-feira. A gente já repercutiu bastante agora pela manhã sobre a questão de Arboleda, Thiago Maia, enfim, já tinha falado ontem com exclusividade para você sobre essa procura que tinha acontecido em março. Hoje pela manhã expliquei um pouquinho mais as situações de formas individuais, possível avanço pela Arboleda, a situação do Thiago Maia. Então a gente vai avançar um pouquinho nisso. Se tiver alguma outra atualização, a gente dá um F5 e traz nos próximos conteúdos, tá? Deixa eu focar já nessa semana Grenal, né? A gente tem um clássico Grenal no sábado, 8h30 da noite, no estádio Beira-Rio, um clássico que promete muito. O Inter vem de 4 jogos sem perder, né? São 3 vitórias e um empate, né? Vitória contra o Santos, Chapecoense, depois empate contra o São Paulo e a vitória agora sobre o Corinthians. Então o Inter precisa muito agora vencer mais uma no Beira-Rio. E contra o Grêmio, um clássico sempre é muito importante, muito bom, né, para desfrutar e ter um clima mais leve, um clima mais tranquilo de trabalho para o treinador colorado. Mas, falando sobre o clássico, falando sobre reforços que o Pesolano ganha para esse jogo. Claro, ele tem o desfalque do Vitor Gabriel, levou o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians, então ele vai cumprir suspensão automática nesse jogo, mas também ele recebe reforços, tá? O Bruno Tabata, ele deve estar à disposição do Pesolano, ele que seguiu todo o protocolo de concussão depois daquele choque na última semana no jogo contra o São Paulo, fica fora contra o Corinthians, mas fica à disposição do Pesolano para o Clássico. E outro jogador também é Félix Torres. Félix Torres tinha ido para a parada de data FIFA, né? Tinha ido para os amistosos da seleção equatoriana, e aí não deu tempo dele estar à disposição contra o São Paulo. E no final de semana ele não fica também, né, liberado para o Pesolano escalar como titular ou como reserva, porque o Félix Torres, para quem não sabe, ele pertence ainda ao Corinthians, ele está emprestado ao Inter. E para que o Inter utilizasse ele nesse jogo, né, do final de semana, o Inter ia ter que pagar uma multa de R$ 1 milhão. E aí, por óbvio, o Inter acabou deixando o Félix Torres de fora, ficou em Porto Alegre. E aí o Vitor Gabriel junto do o Vitor Gabriel ao lado do Gabriel Mercado foram os titulares, então, na partida que o Inter conseguiu a vitória com o gol do Bernabé. Mas agora os dois ficam à disposição, tanto o Bruno Tabata quanto também o Félix Torres. Agora, o terceiro nome que eu quero tratar aqui com vocês é da informação que até mesmo o Inter acabou divulgando, daqui a pouco de uma forma proposital, dá para colocar aqui, e aí eu vou colocar na tela para vocês, tá? Porque o Inter soltou no site, aqui ó, essa matéria, né, de começa a semana de clássico pelo Brasileirão. O Inter jogou no domingo, folgou na segunda-feira, e hoje o treinamento foi normal lá no Beira-Rio, tá? No Beira-Rio não, no CT Parque Gigante, reapresentação do Inter. E aí o Inter faz aqui, tá, uma nota, e a gente pode ver aqui, observar algumas fotos. Nessas fotos aqui, a gente vê o Alan Patrick, vê o Bryan Aguirre, vê o Vitor Gabriel fazendo trabalho na academia, mas o Vitor Gabriel não vai estar à disposição. Carboneiro, né, aqui o Diego Esser, goleiro, Sérgio Rocher, Juninho, de novo Rocher, de novo Juninho. Aí aqui é o Fabrício Prado, tá? O Fabrício Prado de novo aqui nos treinamentos. O goleiro Antony, Gabriel Mercado, Paulo Pesolano, Antony Bernabé. Aí tem mais uma oração aqui que eles fizeram, né, na reapresentação. E aí, essa aqui é a imagem, cara. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Opa, acho que assim tá. Deixa eu fazer diferente aqui, ó. Deixa eu abrir ela numa nova guia aqui. Deixa eu ver se vai ficar certinho para vocês. Fica certinho para vocês. Aqui, ó, este cara aqui, ó. Este cara ao fundo, ó. Kaique, tá? Kaique recuperado de lesão muscular. Fica à disposição de Paulo Pesolano para o Clássico Grenal. Que a gente vê o treinamento, tinha garotos, né? Provavelmente aqueles que foram titulares contra o Corinthians nessa reapresentação ficaram fazendo trabalho somente na academia.
E aí a gente vê os reservas aqui, Cleiton Sampaio. Aqui é o Gaivota, ó, o lateral direito Gaivota. Esse garoto aqui eu não vou saber dizer quem é, mas aqui é o Felipe Gaivota, lateral direito, né, da base do Inter. E aqui o Alan Rodrigues, e aqui no fundo, sim, aí é a grande novidade. O Kaique, então, fica à disposição, ficou um mês parado. O último jogo do Kaique foi aquela derrota do Inter para o Atlético Mineiro, né, lá na Arena MRV. O Kaique joga aquela partida, depois fica fora do jogo contra o Bahia, no Beira-Rio, porque ele pertence ainda, né, ao Bahia, está emprestado ao Inter, então não ficou à disposição. E aí, na sequência, Santos, Chape, São Paulo e Corinthians, ele não atua por conta de uma lesão muscular que ele teve. Então, aparece no treino, reforço inesperado, a gente nem estava esperando pelo retorno do Kaique para essa partida, mas como ele aparece treinando normalmente, já de colete, fazendo as atividades, naturalmente o Kaique estará à disposição do Pesolano para o final de semana. A gente está falando de terça-feira, ele já está treinando com o restante do grupo, então fica à disposição, vai ser mais uma opção pelos lados aí que o Pesolano vai ter, então, o Kaique, que a gente espera mais, né? A gente sabe que teve uma lesão agora, parou, mas o Kaique pode mais, acho que tem qualidade, é um jogador que desponta lá atrás no futebol com a camisa do Fluminense, aí é vendido para o Manchester City, acaba rodando, né, no grupo Síria ali também, tem essa oportunidade agora no Bahia, não aproveitou muito bem e agora ganha uma grande oportunidade vestindo a camiseta do Inter. Então, Kaique fica à disposição e reforça o Inter para o Clássico Grenal do sábado, tá? Agora, para a gente finalizar o vídeo aqui, deixa eu falar sobre o anúncio feito pelo Inter, que também é muito importante. A gente fala muito sobre a questão de profissionalização, daquilo que o Inter vem fazendo, né, em toda a questão de departamento de futebol, e o Inter trata de uma forma muito séria esse anúncio feito hoje, tá? O Inter anunciou Renata Armiliato como a nova gerente de futebol feminino no caso, né? Renata, ela, que o Inter faz a nota, né, comunica a contratação da Renata para o cargo de gerente de futebol feminino. Ela tem 41 anos, tá? E chega depois de uma passagem pelo Juventude, onde ela estava desde 2022. O Juventude realmente cresceu no cenário do futebol feminino. E aí ela fala, o Inter cita aqui, né, com participação direta na organização e no desenvolvimento da estrutura do departamento lá em Caxias. Ela é de Caxias, natural de Caxias, e construiu carreira como atleta de alto rendimento no futebol de campo e também no futsal. Passou pelo Juventude, pelo Grêmio e pela CBF, além de experiência internacional na Espanha e em Portugal. Então, ao longo da trajetória, conquistou títulos e acumulou vasta experiência na modalidade do futebol feminino, tá? E aí o Inter aqui avisa, e o Inter fez um comunicado e pede muito para que os profissionais de imprensa estejam, né, nessa apresentação que acontece amanhã no estádio Beira-Rio. Inclusive estarei lá, tá? Na apresentação então da Renata Armiliato, vou estar lá representando a Baldaço TV, amanhã 2 horas da tarde, então tem essa apresentação que será, né, dirigida pelo Fabinho que vai apresentar a Renata para a imprensa, né? Isso aí vai ter também, obviamente, transmissão na Baldaço TV, vai ter na TV Inter também, porque o Inter trata de uma forma muito profissional essa questão e essa contratação, tá? Essa contratação para também dar uma mudada nessa questão do futebol feminino, que realmente vivia um grande momento, né? Tava num momento de crescente e aí nos últimos anos acabou aí passando por dificuldades, tanto que quase caiu para a segunda divisão do futebol feminino, tá? E aí a gente vai olhar aqui a tabela hoje de classificação aqui, ó, até peguei aqui, ó, a tabela de classificação do futebol feminino. O Inter hoje ocupa a 10ª colocação com 8 pontos, né? O Inter tinha perdido aquele clássico Grenal, né, no Sesc, e agora nessa sexta rodada, que foi a última rodada, o Inter acabou empatando com o Misto, né, que está na 13ª colocação, então, do Campeonato Brasileiro Feminino. Todo sucesso do mundo, então, para Renata Armiliato, tá? Então fica aqui o registro, é algo importante, um anúncio importante que o Inter fez e que o Inter pede também para que se tenha uma valorização exatamente pelo trabalho que ela estava fazendo lá no Juventude desde 2022 e agora chega no estádio Beira-Rio, né? Chega ali para representar as gurias coloradas, tá certo? Deixa teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, tem muito conteúdo sobre o Inter por aqui sempre, todos os dias. Primeiro vídeo pela manhã às 9h30, depois esse aqui às 7h30 da noite, então ativa a notificação que sempre vai estar bem informado, seja do futebol masculino, seja do futebol feminino, categoria de base, a gente vai estar sempre informando aqui, gente, não interessa a modalidade, o que interessa aqui vai ser sempre o Inter e a informação, fechou? Deixa teu comentário aqui também sobre a questão do Kaique. Tu espera mais esse jogador ou tu acha que ele realmente não foi uma boa contratação feita pelo Inter? E os retornos de Bruno Tabata e também do Félix Torres, que deve ser o titular ao lado do Gabriel Mercado no Grenal do sábado. Fechou?
Não esquece também, tá? Vou deixar aqui um recado para vocês da RF Negocia. Início de mês agora, dia 7, né? A gente tá falando dia 7. Cara, tu precisa ver a questão das contas que tu tem e que tu paga todos os meses, porque daqui a pouco tu parcelou o cartão de crédito que não conseguiu pagar, tu fez um empréstimo também, tu tem a parcela do teu imóvel e a parcela do teu veículo, tá? Pode estar tendo juros abusivos, tá pagando mais do que tu deveria. E aí a RF Negocia tá no mercado. Rodrigo e toda a equipe da RF tá aí para te ajudar e te auxiliar nessa. Tu vai mostrar o contrato, tu vai explicar para ele como é que tu fez esse contrato. E aí o Rodrigo vai te explicar, olha, a gente pode abater, a gente pode dar um jeito nisso aqui, quem sabe até 50% de desconto nessa parcela, gente. Então não perde tempo, link na descrição, primeiro comentário fixado, chama a RF, diz que veio aqui pelo Juliano que tu vai ter um desconto com certeza, para ficar muito mais barato ainda e tu ter todo o serviço prestado pela RF. Não vai ter dor de cabeça nenhuma, sem burocracia com eles. Fechou? Beijo grande, tamo junto, até mais. Tchau!